E você teve alguma comunicação não verbal também com alguns desses seres mais transparentes? Sim, alguns deles me conheciam, me chamavam pelo nome. Eu sentia que eles me conheciam, né? E eu tinha certeza, de alguma forma, eu tinha certeza que nos conhecia, né? Era como se eu estivesse chegando em algum local familiar. É a mesma sensação de como eu conhecia meu avô, eu tinha a sensação de que realmente conhecia essas pessoas. E elas me chamavam pelo nome, né? E era um local, se você, quanto mais você andava, mais você via coisas e não tinha fim. Né? Se você quisesse continuar andando por aquele local todo o tempo, você continuaria andando e não teria fim. E era de uma beleza esplendorosa, de uma paz enorme. E o seu avô acompanhando você o tempo todo? Me acompanhando o tempo todo. Ele resolveu mostrar para você aquele local, é isso? Resolveu me mostrar aquele local. Então, assim, até o momento, até então, eu tinha a sensação de que ali era o meu local, de que ali eu iria ficar, né? Era como aquela sensação de quando você é criança, de quando você está na escola, né? E quando eu estava perto da minha casa, né? E eu lembro que quando batia o sinal para ir para casa, e quando eu chegava em casa, eu lembro que eu tirava a mochila, deitava no sofá para assistir desenho animado. Né? Então, assim, era a mesma sensação multiplicada 1000 vezes. Aquela sensação de que você chegou em casa e daquele local você não queria sair. E não há nada no mundo que conseguia te tirar daquele local. Ele trazia um conforto, uma paz muito grande. E você sabia que aquelas pessoas que estavam falando com você faziam parte de você de alguma forma. O meu avô, eu tinha mais essa solidez porque eu sabia que ele era meu avô. Mas daquelas outras pessoas eu nunca tive contato realmente. O seu avô falou para você que era seu avô, né? Falou. Ele falou o nome dele? Falou. E qual era? Falou. Raimundo. E confere? Confere. Você já tinha visto alguma foto dele antes? Tinha visto, porque na verdade quando ele faleceu eu tinha 2 anos de idade, né? Então eu só havia visto ele por foto, né? Só que eu sabia que era ele, mas um semblante muito mais jovial do que o da foto. Isso mesmo. Na hora quando você ouviu lá, você não conseguiu associar imediatamente, até que ele falou. Eu sabia que eu conhecia, eu tinha sensação, eu tinha certeza que eu conhecia de algum lugar. Tá. A voz me era familiar, o toque. Mas não era por causa da foto que você tinha visto que você achava que conhecia? Não era por causa da foto, não. Porque era a sensação de que eu tinha dentro de mim mesmo, aquela sensação de paz, de familiaridade. Ok, e o que mais o seu avô falou para você? Ele me falou que ali, aquele momento, era uma forma, foi a única forma de eu poder me encontrar novamente. Porque eu estava, assim, a minha vida era, não sei se eu posso entrar em detalhes. Pode sim, pode entrar em todos os detalhes. A minha vida antes desse acidente, ela estava muito conturbada, né, aqui na minha casa. Eu tinha acabado de me tornar advogado, né, tava até indo bem na minha carreira e tudo, muitas amizades, eu sou filho único do casamento da minha mãe e do meu pai, eu era o filho único, e assim, eu vivi uma vida totalmente atordoada, né, saía muito, praticamente minha vida era na rua, né, então assim, eu não era um cara família, por assim dizer, eu não era um cara família, né, eu estava deixando muito a desejar com relação a isso. E esse acidente, ele foi como se fosse um balde de água fria. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor de águas na minha vida, realmente. Apesar de todas as dores, de todos os tormentos, eu sou uma pessoa antes e depois desse acidente. E ir até esse local conseguiu me fazer refletir muita coisa, né? O meu avô me mostrou muita coisa que eu havia feito. Onde que ele jogou luz no seu passado? O que ele quis mostrar para você?
eu vi alguns atos da minha vida às vezes a maneira de como eu falava com meus pais, às vezes a maneira de como eu tratava algumas pessoas ao redor de mim, mas eram ações que saíam a mim naturalmente, né? Mas naquele local eu pude ver de uma outra forma, né? É como se eu estivesse vendo um personagem que não era eu, né? Eu não me senti bem me vendo daquela forma, né? Quando eu consegui me rever daquelas imagens, né? E assim nesse local também, o mais estranho é que você tinha a sensação de que aquilo que eu estava vendo era um personagem, que eu era muito mais do que aquilo, né? Era muito mais do que aquilo. É como uma sensação de como muitas pessoas falam muitos atores falam que quando vão gravar uma novela, muitos deles dizem que não se gostam de ver na câmera, porque é estranho, porque você fica muito crítico essa hora, você critica muito a sua fala, a sua voz, o seu jeito de falar. E nunca tinha passado por isso, né? Mas assim, quando você se vê daquela maneira, a criticidade, ela, naquele local, ela triplica, ela quadruplica praticamente. Então, foi um choque aquilo para mim, né? Eu não aceitava que aquele personagem, Leandro, antes do acidente, era eu. Não conseguia aceitar. E você, como é que você via essas cenas? Eu praticamente, eu entrava, né, nessa cena, né? Eu lembro que meu avô tocava em mim e eu revivia essa cena, né? Era como se eu estivesse nesse local, mas vendo eu por outro ângulo. Sim, mas é como se você estivesse num ponto de vista fora do seu corpo. Isso, num ponto. Porém na cena, revivendo a cena. Porém na cena, revivendo a cena. Você consegue... Isso me faz pensar que talvez o acidente tenha sido causado para que você pudesse ter essa virada na vida? Por assim dizer, eu acho que sim. No meu pensar, eu acho que sim. Eu não entendo de física, eu não entendo de destino. Eu sou uma pessoa que hoje vive muito o dia a dia, né? É porque ele falou que você precisava passar por isso. Isso. Para mudar. De uma certa forma, de uma certa forma, né? Então, assim, aquele momento ali foi um divisor de águas, como eu tinha falado para você, né? De uma certa forma, eu passei a acreditar também que realmente aquele acidente teria que ter acontecido de qualquer forma. Se ele não acontecesse aquele dia, eu acho que ele ia acontecer em algum outro momento da minha vida. Então, a partir do momento quando eu passei a reviver aquelas cenas, e nesse local o seguinte, tudo se misturava, né? O tempo você não conseguia perceber o tempo, você não... Me fala sobre o tempo. Como assim? O tempo era uma mistura de passado, presente e futuro. Você tinha a sensação que se você quisesse ir no seu futuro, você poderia ir. Se você quisesse viver o presente, você vivia. Se você quisesse ir no seu passado, você ia. Era uma sensação, porque depois que eu consegui passar pelo meu passado, por assim dizer, que eu realmente fui ao meu passado, eu tive a certeza de que se eu quisesse eu poderia ir a qualquer outro lugar, né? Só que o poder, às vezes, o meu querer, às vezes não era permitido, pelo menos de início. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa questão do tempo, para mim, é complexa pelo seguinte. Você poderia visitar o passado, o presente e o futuro, mas o tempo acontecia. Você estava andando, você apareceu dentro de um prédio, você saiu, andou, seu avô falou com você, ou seja, ao mesmo tempo em que você podia ver o passado e o futuro, havia um tempo correndo, ou não? Eu via que as coisas, elas andavam, né? Elas andavam, mas assim, você não percebia, porque não havia noite, não tinha manhã, não havia tarde. A luz era sempre a mesma? A luz era sempre a mesma, uma luz constante. E você via de onde vinha essa luz ou não? Não tem como você ver. Você faz parte dessa luz, né? Ela fazia parte de todo o local.
O chão você falou que era desse material diferente, mas também havia natureza no chão? Havia natureza. Havia animais ou só seres humanos? Não, havia. Eu vi muitas aves, né, assim, no horizonte, muitas aves, porque tinha um barulho de natureza, né, eu escutava a natureza, né, não tinha como você não escutar a natureza naquele local. Tá. Havia barulho de natureza, mas assim, parecia que você que tinha que se adaptar à natureza, não a natureza que tinha que se adaptar àquele local. Aquele local ele foi todo adaptado para a natureza predominava. As pessoas que você via, as que não eram transparentes, tinham feições humanas. Todas tinham feições humanas. Você via as diferentes etnias? Tinha várias etnias, várias idades. Várias idades também? Várias idades também. Eu via crianças, idosos, jovens, adultos, né? Adultos. Não havia semblante de tristeza, né? Era só um semblante de uma felicidade estorteante ou simplesmente uma felicidade, né? E quando eu falo que as pessoas eram transparentes, elas não eram totalmente transparentes. Você conseguia ver essas pessoas, mas elas tinham uma certa transparência. Deixa eu perguntar, conforme você foi ficando mais tempo lá, a sua visão foi se modificando? Foi. Era uma espécie de visão de 360 graus, né? Eu não precisava me virar para poder ver o que estava atrás de mim. Eu não precisava me virar para o lado para ver quem estava do meu lado, né? Eu tinha uma visão ampla de todo o local, a partir do momento, né? E como eu te falei, teve a partir do momento que quanto mais você fica nesse local, você não há necessidade de ver mãos. Teve um momento que eu não via mais mãos, que eu não via mais pés, não tinha necessidade. A única coisa que era necessária realmente, se dizer que era necessária, era só a sua visão e seus pensamentos. Isso me faz pensar se os outros entre si, eles viam os outros em corpo, ou se eles se mostravam como tendo corpo para você, porque você necessitava vê-los. Eu necessitava. Eu sempre necessitava de estar olhando para algo, para alguém. Né? Sempre necessitava. Você necessitava que eles tivessem uma forma de corpo humano. Que eles tivessem uma forma corporal para mim. Entendeu? Nem todos realmente se às vezes alguns me cumprimentavam, né? E eu não tinha esse contato, mas alguns que me cumprimentavam eu conseguia realmente ver essas pessoas, né? E assim, era um local que eu sabia que tinha mais que aquilo. Havia mais que aquilo. O que significa isso? Havia mais que aquilo, só que eu não conseguia ir, mas eu sabia que tinha algo mais além daquele lugar, entendeu? Eu não sei explicar. Como se aquela fosse uma dimensão e houvesse outras? É como se dali fosse um lugar e houvesse outro lugar além daquilo dali. Com outras pessoas? Com outras pessoas, porque eu via alguma dessas pessoas que eu via para você, quanto mais transparente eram essas pessoas elas iam mais longe. E quanto menos transparentes, elas parecem que não tinham a mesma leveza que essas outras pessoas, por assim dizer. Essas pessoas que elas tinham essa certa transparência, elas tinham mais liberdade de ir aonde queriam ir. Você teve uma sensação de pertencimento àquilo tudo? Uma ligação a todas aquelas pessoas? Sim, era uma espécie de todo. Era como se eu fizesse parte daquele local, se cada árvore fosse parte de mim, se o lago fosse parte de mim, que os animais fossem parte de mim, que meu avô fosse parte de mim, né, que tudo ali fosse parte de mim, que eu realmente pertencia àquele local. Isso. Como aquela sensação que eu te falei, né, é como se tivesse parte de um todo, como se fosse uma grande colmeia, por assim dizer. Isso foi uma grande surpresa para você naquele instante ou não?
foi uma grande surpresa para mim, porque assim, eu quando antes de acontecer isso tudo, né, eu era católico, né, então assim, eu sabia, na verdade, eu não tinha muita, como é que se diz? Eu sempre ouvi, eu tive aquela educação católica do céu e do inferno, né, então assim, dentro de mim, eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada, né, então eu sempre pensava comigo mesmo, nossa, eu estou fazendo tanta né, por assim dizer, eu estava fazendo tanta coisa errada que eu tinha, pela minha educação católica, eu tinha consciência de que eu ia para um lugar muito ruim. Só que eu não estava medindo as consequências, eu queria aproveitar a minha vida. E a minha surpresa foi por quê? Porque como o meu avô se apresentou para mim, e eu tinha consciência naquele momento que eu estava praticamente, que eu estava morto, né, que eu tinha falecido, que eu estava no local, mas foi surpresa minha, porque eu fiz tanta coisa negativa que eu achava que eu não merecia estar naquele local, né? Mas só depois de estar nesse local, isso tudo veio por água abaixo, porque aquele local fazia parte de mim. Todas aquelas pessoas que estavam ali naquele local, pelo menos naquele local onde estava, era como se fosse uma grande família. Todas as pessoas se conheciam, todas sentiam o que as outras estavam sentindo. O sentimento, uma forma de fraternidade muito grande ali naquele local. Ok, então você me continue dizendo tudo que seu avô falou para você. Vocês estão passeando por lá. Né? Nós estávamos passeando por lá e a sensação como eu te falei, a sensação de tempo não passava. A minha sensação foi que já tinham se passado meses e meses naquele local, né? De tanto aprendizado, de tanto reconexão consigo mesmo, né? No seu interior. O que mais o seu avô falou para você que fez você se reconectar? Foi quando ele mostrou realmente os meus pais, foi a cena mais forte, né? Realmente como que eu tratava meus pais, né? Aquilo me deixou muito como é que se diz? Eu me senti praticamente como se fosse um animal, praticamente, né? Porque quando a gente está nesse local, eu falo muito esse local porque não tem como você dar nome a esse lugar. Não tem como você dar nome a esse lugar. Não tem como você descrever esse lugar. Por isso que eu falo local e lugar, porque não tem como, né? Então, assim, lá, quando você está lá, a sensação de leveza, de paz é tão grande que quando você se vê em momentos da sua vida, você se sente repudiado, né? Você se sente realmente repudiado. Por você mesmo. Por você mesmo, né? E a vontade de estar ali é maior do que qualquer outra sensação, né? Você não tem vontade de voltar, você não tem o sentimento de totalidade, não sei se existe essa palavra, né? De total, ali, a conexão com todos ali era tão perfeita, né? Que te completava. Cada um que estava ali se completava. E te completar. E quanto mais você ficava nesse local, mais conectado a esse local você estava, né? Era a partir do momento que aí eu comecei a perceber que a luz ela começava a tomar conta de você sem você perceber. Como assim? Aquela luz, porque a partir do momento porque quando aquela luz ela passou a me tomar, naquele estranho, eu sentia como se fosse um corpo estranho me tomando, né? Mas a partir do momento quando você fica naquele lugar, você sabe que aquela luz ela faz parte de você. Você consegue sentir aquela luz, né? Você consegue se sentir como o vento, se sentir como o pássaro, você consegue se sentir como a folha da árvore, você consegue se sentir como a gota da água, você consegue se sentir como a poeira que sopra, né? Como a respiração da outra pessoa, você consegue sentir tudo. Tudo ao mesmo tempo, todas as horas, os pensamentos, as frustrações,
tudo, você consegue sentir tudo. E Você falou em frustrações, mas lá você sentia frustrações? não, não. Lá não sentia essas frustrações. As frustrações que eu falo foi com relação quando eu vi aquelas imagens, Tá, né? Com relação àquelas imagens, que a frustração que eu senti naquele momento, as outras pessoas também podiam sentir naquele momento. entendi. E tudo aquilo que meu avô tinha falado, como aquilo que eu deveria passar para poder me reconectar novamente, né, me reencontrar novamente, né, e que aquele local era o local de, de onde todos nós vínhamos, né? E quando ele falou aquilo, veio uma certeza muito grande de que aquele local realmente era o local de onde eu tinha vindo, né? Não sei como explicar de qual forma, mas eu sentia realmente que eu tinha saído daquele local para ir e depois eu tinha voltado. É uma sensação muito de realmente ter voltado. De ter voltado. Não era aquela sensação de você ter estado lá a primeira vez, não. É aquela sensação realmente de você ter voltado. E a partir do momento quanto mais tempo você passava, mais você se sentia, mais você sabia dessa certeza, e mais aquele personagem que você tinha aqui, ele ia realmente se transformando num personagem. Qual, que personagem? Aquele que você viu nas cenas? Que eu vi nas cenas, o Aleandro, de antes do acidente. Tá. E você fala de já ter estado lá, você já teria estado lá mais de uma vez? A minha sensação era essa. Lembrança de ter estado lá, eu nunca tive lembrança de ter estado lá. Mas a sensação era de que realmente estive lá. Eu mais de uma vez? Que realmente voltei. Mas você diria que você esteve lá várias vezes? É óbvio que isso, a sensação ligado a essa pergunta está se você vem para cá mais de uma vez. Aquela sensação era que eu já estive lá muitas vezes, antes daquele acidente. Eu estive lá muitas vezes. Tá. Né? Não sei quando nem onde, mas eu já estive lá muitas vezes. Enfim, se passaram na minha sensação, naquele momento se passaram muitos meses, um tempo que não dava para contar. Né? Eu não queria mais voltar. Resumindo, eu não queria mais voltar. Quanto mais tempo eu passava, mais distante eu me sentia, né, daquele personagem que eu era aqui, né? Mas chegou um momento que o meu avô chegou para mim e falou que eu tinha que voltar, né, né? E foi um momento onde ele novamente ele tocou em mim e eu consegui ver realmente aonde eu consegui ver o presente, né? Eu consegui sentir a tristeza dos meus pais, o sofrimento dos meus pais, o sofrimento da minha família, e eu consegui sentir algo muito estranho que eu não tinha sentido naquele momento. Senti que eu tinha algo a terminar, né? Agora, o sentir de ter algo a terminar não era tão grande quanto a vontade de ficar naquele local. Você foi só para aquele local, você não foi para um outro local. Não fui para outro local. Tá, esse local para mim já foi muito grande, porque nesse local já tinha um infinito muito grande. O céu, você via o céu? Tinha cor o céu? O céu não tinha, era uma mistura de branco com amarelo muito claro, né? Amarelo muito claro, assim, era aquela luz que eu tinha te falado. Aquela luz, ela tomava todo o céu. A luz era amarela? Um pouco, por assim dizer, né? Poderia ser um tom de amarelo, mas era um amarelo que eu nunca havia visto. Então as cores que você via lá eram de natureza, o amarelo, os cristais não tinham cor, eram como você falava, que tinham todas as cores ao mesmo tempo? Não tinham cor, você sabia que havia uma superfície ali, né? Os cristais eles não tinham superfície, mas você via cores através deles, né? Você tocou? Você sentiu ter tocado na parede? Tocado. Quando você tocava nesses cristais, você via as cores, elas tipo como brincavam com você, né? Você tocava as cores
você tocava nesse local, as cores elas iam se multiplicando por todo esse local. Elas eram muito sensíveis ao toque. Qualquer toque que você desse nessa superfície, né, as cores dançavam, se multiplicavam por todo o ambiente. E a roupa das pessoas era diversificada? Não? Que cor? Tinham todas as cores que você imaginar. Eram roupas normais, cores normais, só que eram cores menos chamativas, eram tons. Eu sabia que era azul, mas não era aquele azul, era um tom bem mais suave. Claro, suave, né? Mas quando você fala cores, roupas normais, quer dizer, tinha vestido, tinha terno, tinha gravata? Tinha vestido, tinha ternos, tinham pessoas com bermudas, pessoas com sapatos, pessoas com sandálias. Você falou num lago. Tinha um lago. Alguém nadava? Alguém interagia com a água? Aquilo era água? Eu não sei se dizer que era água, porque ninguém realmente se molhava nessa água. Né? Eu sabia que era água porque, como eu já tinha visto outros lagos, eu via aquele lago, eu sabia que realmente era um lago, mas eu não vi ninguém saindo, por assim dizer, molhado dessa água, mesmo entrando nessa água. Você disse que não tinha noite. Ninguém dormia lá? Você não tinha necessidade, você não sentia sono, você não sentia fome. Né? Então, nesse local não tinha, isso não era possível. Mesmo que você quisesse, não era possível, porque você não sentia necessidade de nada. Você disse que se quisesse poderia até voar? Isso você falou numa primeira conversa que nós tivemos. Eu tive a sensação que se eu quisesse, eu poderia voar. Meu pensamento me levaria a qualquer lugar, mas o meu pensamento não conseguia me levar. Eu tinha muita vontade de ir para aquela luz, aquela luz, ela atraía a gente. Né? Ela atraía, era uma atração mais forte do que qualquer outra coisa que eu sentia. Né? Então, eu sei que quando eu estava lá, eu tinha muita vontade de sempre ir adiante, subir para aquela luz, porque eu sabia que aquela luz tinha algo a mais. Só que a um certo ponto não ia.